Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Devocional de hoje. No Devocional de hoje eu vou estar falando sobre fé. Nós precisamos ter fé para que possamos ter uma vida vitoriosa. Infelizmente, muitos têm desanimado, muitos têm desistido da caminhada com Cristo porque falta irrigar a sua fé, porque falta ter uma fé viva. No primeiro obstáculo, na primeira barreira, ele acaba desistindo de Deus. E no devocional de hoje, eu vou estar falando com vocês 4 passos para você ter uma vida de fé triunfante, para você ter uma fé viva e eficaz na presença de Deus. E agora, lendo na palavra, o primeiro versículo aqui está em Hebreus 11:6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Então, amados, o primeiro princípio aqui, para você ter uma vida de fé, ter uma fé viva e eficaz na presença de Deus, ter uma vida vitoriosa, é crer que Deus existe. Parece simples demais, mas muitos têm um ponto de dúvida no seu coração em relação a Deus, se Deus existe ou não. Eu pergunto para você que está me ouvindo, já viu o vento? Acredito que não, mas você sabe que ele existe. Assim é a essência de Deus, amados. Nós não podemos ver Deus com os nossos olhos, até mesmo porque a santidade de Deus não permite isso, porque nós somos pecadores, nós precisamos nos purificar para entrar na presença de Deus. Mas, amados, nós precisamos crer que Ele existe. Então, amados, o primeiro princípio para você ter uma fé vitoriosa, uma fé viva em Deus, é crer que Deus existe. Então creia e não duvide, mesmo que falem para você que é loucura, mas você realmente se firme nesse ponto, que Deus existe. O segundo ponto que eu gostaria de passar para vocês está lá em Romanos 10:17. A palavra de Deus diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Queridos, aqui é um ponto que muitos estão tropeçando, amados, porque muitas vezes eles oram, até vão na igreja, mas no requisito de estudar a palavra, eles estão em falha. Então você precisa ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Estar ouvindo, estar em contato com a palavra de Deus. Só assim você vai ter uma fé triunfante, amados. Só assim você vai ter uma fé viva e eficaz, ouvindo, lendo, meditando a palavra de Deus. Muitos têm preguiça de ler a palavra de Deus. Então você realmente coloque isso em prática na tua vida. Separa um momento do dia para ler pelo menos um versículo, ou estar meditando aqui no canal, nesse devocional. Você pode, depois do devocional, você estar lendo os versículos que eu estou passando aqui para vocês e estar fazendo a tua oração para com Deus. Esse é o objetivo desse devocional. Então, o primeiro ponto é acreditar que Deus existe, e o segundo ponto é ouvir, e não só ouvir, é estudar a palavra de Deus. O terceiro ponto aqui que eu gostaria de passar para vocês, amados, está lá em Tiago 1:22 ao 25. A palavra de Deus diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, praticando, será feliz naquilo que fizer. Queridos, aqui está o ponto crucial, acredito que seja um dos mais difíceis para muitas pessoas. Não adianta de nada eu dizer que Deus existe, ou acreditar, eu ir à igreja, eu acredito que Deus existe, eu ouço a palavra, eu estudo, eu sou um teólogo já da palavra, eu sou isso, eu sou aquilo, eu conheço a Bíblia inteira, eu sei quantos versículos tem, eu sei quantos capítulos tem, eu já estudei o livro desse, daquele outro. Nada disso adianta, amados, se você não colocar em prática.
a palavra de Deus. E o que é colocar em prática? Primeiro ponto, obedecer a palavra de Deus. Precisamos obedecer. Aqui o livro de Tiago está falando assim: sejam praticantes e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Então nós temos que entender, amados, que se a gente não colocar em prática a palavra de Deus, você pode ler a Bíblia todos os dias, você pode ler a Bíblia o ano inteiro, ler a Bíblia e todos os anos ler e reler, estudar, mas se você não colocar em prática, ele fala ali que é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, ele sai e logo esquece sua aparência. Então aquele que estuda a palavra de Deus, mas ele não coloca em prática, Deus está comparando você com um homem que se olha no espelho. E o que você vê no espelho? Você vê a tua aparência. A palavra de Deus, amados, ela revela o nosso pecado. É como se a gente abrisse um espelho e a palavra de Deus mostrasse os pecados na nossa vida, mostrasse as coisas erradas que precisamos corrigir na nossa vida, mostrasse conselhos sábios para ter uma vida vitoriosa, e nós não colocamos em prática. Então, se você não colocar em prática, de nada adianta, amados. Então, o terceiro ponto é colocar em prática a palavra de Deus. E o quarto ponto, amados, é orar e falar com Deus. Se você quer ter uma vida de fé viva e eficaz, busque o Senhor todos os dias. Clame a Ele. Dobra o teu joelho. Talvez você me diga assim: eu não tenho tempo, pastor. Eu saio 6 horas da manhã para trabalhar e volto às 10 da noite. Chego muito cansado, não dá tempo. Mas, queridos, reserve 5 minutos do teu dia. Será que você não consegue? Talvez tirar 5 minutos do teu horário de almoço, ir lá no banheiro, dobrar o teu joelho lá na tua empresa, ou mesmo levantar 5 minutos antes. Se você levanta às 5 horas, levanta 5 para as 5 e tem ali um momento de oração com Deus. Isso vai fazer com que tua fé cresça e que você seja renovado na presença de Deus. Isso não só vai fazer com que a tua fé cresça, mas que você tenha um dia excelente e abençoado na presença de Deus. Então, queridos, ter fé realmente é necessário. Ali o livro de Hebreus fala ainda que sem fé é impossível agradar-lhe. Para você ter uma vida santa diante de Deus, para você ter uma vida que venha agradar a Deus, você precisa ter fé. Mas para você ter uma fé viva, você precisa cumprir alguns requisitos, como eu falei aqui hoje: acreditar, ouvir, colocar em prática e sempre estar em oração. Que você possa gravar esse estudo, que você possa gravar nesse devocional de hoje e que você possa ter uma fé eficaz na presença de Deus. Queridos, eu gostaria de estar orando por você, para que Deus venha fortalecer a tua fé, para que Deus venha estar te renovando nesse dia. Pai, eu entrego cada vida que chegou até esse vídeo, Senhor. Deus, talvez tem vidas que não acreditam mais em nada, porque no meio do caminho eles esqueceram de colocar alguns princípios, como ler a tua palavra, como estudar a tua palavra. E muitos ainda, pior do que isso, até conhecem a tua palavra, mas não colocam nada em prática. E daí não faz sentido. E o outro ponto também, que muitos não oram, Pai. Mas eu oro por esse homem, por essa mulher, que ele se fortaleça, que ele se renove. Espírito Santo, enche essa vida de graça, de fortaleza, que essa vida possa ter um encontro com o Senhor. Renova essa fé, Senhor, essa fé que está fraca. Tua palavra diz que somente um grão de mostarda é necessário para dizer que o monte se passe de um lado para o outro. E nós precisamos ter essa fé para que possamos vencer o dia mau, para que possamos vencer todos os dias na tua presença. Pai, abençoa cada vida que chegou até esse canal através desse vídeo. Que o Senhor esteja renovando, que o Senhor possa estar renovando a fé, renovando a esperança, que eles possam crer que o Senhor realmente vive e o Senhor reina para todo sempre. Queridos, você que chegou até aqui nesse vídeo, eu gostaria de agradecer mais uma vez. Aqui quem fala é o pastor Gilberto Silva e esse é o canal Palavras de Vida. Se
Se você gostou dessa mensagem, gostaria de pedir que você compartilhasse com alguém. Se você gostou dessa mensagem ainda, deixa no comentário o que você gostaria que acrescentasse. Isso é importante para o crescimento do trabalho aqui no canal e também para a edificação da tua fé. Que Deus abençoe a todos, tenha um dia lindo e abençoado na presença de Deus e até amanhã no nosso devocional diário.